Gravação iniciada. Voltamos à sessão desta quinta-feira à tarde. Seguindo, temos um processo que nós estamos julgando. Está em mesa, para melhor análise dos documentos, é o item 61, a relatoria da conselheira Paula, que eu peço que faça um resumo. A gente estava discutindo aqui alguns créditos ou débitos do contribuinte, em que ele suscita a decadência dos créditos, mas eu entendo que, havendo a confissão de dívida por meio de DCTF e a possibilidade de inscrição desses créditos diretamente em dívida ativa, a gente estaria falando de prescrição. E, nesse caso, a prescrição deveria ser analisada do ponto de vista se houve alguma interrupção do prazo ou alguma suspensão do prazo. Nos autos também, eu havia entendido que a data de ciência do auto de infração teria sido em 8/8, como está aí no extrato do processo, em várias peças acostadas aos autos, mas o conselheiro Iágaro observou que lá no volume 1, na folha 69 do volume 1, tem um recibinho, um histórico do objeto dos Correios, que indica que a data da ciência do auto de infração, né, que foi a data de entrega do auto de infração, foi em 23 de julho de 2003. É importante para segregar quais os débitos poderiam estar prescritos e quais não estariam, a maior parte deles. O conselheiro Marco também pontuou que é necessário verificar se houve aí uma entrega de DCTF retificador, e a gente não tem nos autos essas informações. Além disso, há também uma discussão sobre as demais compensações que foram realizadas e conforme aduz a recorrente nos termos da solução de consulta que ela fez para verificar como é que ela poderia fazer a compensação, se diretamente aí nas DCTFs. Então, como as DCTFs não estão aqui acostadas aos autos e é necessário avaliar melhor essa documentação, a minha proposta é converter o processo em diligência para verificar se houve, de fato, a prescrição dos créditos tributários com datas de vencimento até 23 de julho de 1998, requerendo, inclusive, a manifestação da PGFN quanto à existência de qualquer ação judicial para a execução desses débitos, né, e caso existir, que informe, inclusive, a data de citação do contribuinte. E se houve retificação de DCTF, né, que pudesse alterar esses prazos para verificação da prescrição. E, em segundo ponto, analisar a existência e a disponibilidade do crédito pleiteado pela recorrente, decorrente dessas compensações não homologadas, com bases nos documentos e elementos disponíveis nos sistemas mantidos pela Receita Federal ou cujo acesso lhe seja franqueado, intimando a recorrente para apresentar outros documentos que entenda necessária a análise, né, já que essa documentação ela é de 98. Então, essa é a minha sugestão. Eu ainda estou ajustando essas datas aqui, né, mas, em suma, esse é o meu voto. A proposta da relatora é converter em diligência, depois ela vai detalhar bem isso, né, que vai mandar para a unidade lá para poder voltar uma resposta, assim, de acordo com o que a gente necessita. Então, julgamento encerrados, todos de acordo, né, a ideia justamente era essa, converter em diligência. E julgamento encerrado, item 61. Seguindo, item 82, relatoria do conselheiro Luciano, 82 e 83. Luciano, são dois processos de sua relatoria. Eu peço que você faça assim, um breve relato e já voto de ambos, tá? Naturalmente separado, né? O item 82 é Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia e o item 83 é HP, Computadores. Isso, presidente. Certinho. Deixa eu ver aqui, o 82... Só dar uma olhada. Tá. Presidente,
O item 82 é um daqueles casos de transcrição literal da manifestação de inconformidade. E aí eu aplico o artigo 57, parágrafo 3º. É um caso de auto de infração por falta de recolhimento de fatos geradores relativos a 2008. E aí tem uma série de situações aqui que a impugnante, né, no caso a cooperativa, ela alega, só que assim, ela copia ipsis literis no recurso voluntário. A DRJ foi por improcedência, eu analisei e assumi, né, concordei com os argumentos da DRJ. Então eu transcrevi literalmente, só não concordei com um tópico, que é o item 6, da aplicação de multa isolada concomitantemente com multa de ofício, que teve aí a questão das estimativas, né? E nesse ponto a DRJ, então, ela entendeu que é cabível, e eu entendi que não era cabível. Naqueles mesmos termos, a gente já julgou isso aqui, né? Então, assim, o senhor quer que eu leia os... Não, né? Não há necessidade de matéria já conhecida, se você entendeu, acompanhar a DRJ. Isso. E daí eu dou o provimento. Eu dou o provimento parcial. A parte da multa. A multa aí, ela é concomitante com a multa de ofício ou ela é simplesmente uma multa isolada, perdida no espaço? Não, é concomitante. É multa de ofício e multa isolada. Aí, é 2008? 2008? Deixa eu ver aqui quando foi. Sim, 2008. Bom, acho que a matéria é conhecida, né? Vamos botar primeiro a parte que ele acompanhou a DRJ negando o provimento. Alguém discorda disso? Com relação ao segundo ponto, agora vai haver discordância naturalmente, né? A multa isolada. Então, vou colher os votos, só para confirmar a gravação. Marco Rogério. Ao microfone. Oi, não estão te ouvindo, não. Também não vi. Barulho esquisito. Tem um barulho aí. Bacana. Estão me escutando agora? Alto, claro. O 2008, tá? Não se aplica a súmula CARF 105. Então, nesse caso, eu entendo pela procedência da concomitância da multa isolada e do lançamento da multa de ofício. Então, divirjo. Eu não estou escutando. Desculpa, Marco divergiu pagando. Eu acompanho o relator. Evandro? Saiu, Evandro saiu. Tá ruim a internet hoje. Mas daqui a pouco o Evandro volta. Evandro? Evandro? Pronto, consegui voltar. Acompanha o relator ou a divergência? A divergência, e eu vou fazer a declaração de voto nesse caso. Perfeito. Júnior? Com o relator. Iágaro? Com a divergência. Paula? Com o relator. Com a divergência, então, das decisões é a seguinte, naquela outra parte, depois eu escrevo aqui, foi unânime negar o provimento ao recurso voluntário. Essa parte da multa, dado o provimento ao contribuinte, de acordo com aquela nova situação do voto de qualidade que eu depois escrevo aqui, vencidos os conselheiros da Fazenda, e o conselheiro Evandro manifestou a intenção de apresentar a declaração de voto. Tá? Julgamento encerrado, depois eu escrevo. Seguindo, Luciano, item 83, HP, computadores. Tá, esse microfone seu, Luciano. Desculpe.
esse aqui vai dar um... Esse eu preciso fazer um... Faz um breve relato e vai ao voto, vai. Perfeito, vamos lá. 83 é HP, computadores. É um recurso voluntário em virtude de decisão da DRJ improcedente, né, pela improcedência, trata-se de um auto de infração por ausência de recolhimento. O contribuinte apresentou a impugnação. Na impugnação, basicamente, ele alegou que não é possível exigir as estimativas depois de 31 de dezembro, despropositada a cobrança de estimativas depois de se saber o valor devido apurado. A DRJ julgou pela improcedência, diz que a Lei 9.430 autorizou a cobrança das duas multas, isolada e de ofício, simultaneamente. A imposição se aplica de forma reflexa à CSLL. No recurso voluntário, preliminarmente, ele alegou que o acórdão seria nulo por ausência de motivação ou fundamentação, pois há erro na base de cálculo do valor da multa da CSLL. Cabe ao fisco o dever de verificar a ocorrência da situação jurídica e comprová-la, assim deveria a DRJ ter convertido em diligência para apurar a correta base de cálculo das multas auferidas pelo auditor. A DRJ ignorou o argumento da recorrente acerca do erro da imputação das multas. Além da alíquota, não corresponde ao valor circunscrito ao fato gerador. Quanto ao mérito, alegou que a DRJ não analisou o argumento da impossibilidade de cobrança depois do término do ano. As obrigações estimativas não existem mais após 31 de dezembro, quando ocorre a apuração dos valores de RPJ e CSLL. De acordo com a jurisprudência, não seria devida a cobrança simultânea da multa isolada de ofício. A dupla cobrança incorre em bis in idem, haveria confisco e requer a nulidade do acórdão para que seja proferido novo julgamento em relação à base de cálculo das multas, bem como do descabimento de aplicação da multa isolada. Requer nulidade do auto de infração pela sua precariedade. Vamos para a tempestividade e admissibilidade. O recurso é tempestivo e também atende os requisitos de admissibilidade. Portanto, conheço, passo a apreciar. Preliminarmente, item 4, alegação de erro na base de cálculo para aplicação da multa isolada. Parágrafo 10. A recorrente alega que a DRJ não analisou seu argumento em relação a erro de base de cálculo para lançamento de multas isoladas, a qual teria sido igual tanto para o IRPJ como para a CSLL. Em virtude disso, haveria ausência de motivação, o que causaria a nulidade da decisão. Requereu ainda a nulidade do auto de infração. A folha 700 é possível constatar que a matéria indicada foi questionada pelo impugnante, como se colaciona abaixo. Apesar de se constatar que a determinação da base de cálculo da multa isolada em relação à CSLL não condiz com a documentação nos autos, uma vez que o valor que serviu de base para a multa do IRPJ foi retirado de folhas 808, da DRPJ 2009, ano calendário 2008, na monta de R$ 2.414.454,67, relativamente à estimativa de dezembro, o que justifica a aplicação da multa no valor de R$ 1.207.227,34, folhas 671. Entretanto, para a CSLL, a mesma DRPJ demonstra o valor devido em estimativa de R$ 877.552,64, o que justificaria uma multa no valor de R$ 438.776,32, mas foi lançada no mesmo valor da do IRPJ, folha 678. Entende-se que não é o caso de anulação de auto de infração. O erro na determinação da base de cálculo da multa isolada de CSLL é importante e deve ser analisado, mas não a ponto de conduzir à nulidade do lançamento, pois o que se evidencia foi apenas confusão na hora de indicação do valor inserido no auto de infração. A autoridade fiscal deveria ter inserido o valor base de R$ 877.552,64 para a CSL, mas inseriu o de R$ 1.207.227,34 do IRPJ, também para a contribuição. Nesse sentido, já se manifestaram as turmas do CARF. Eu juntei aqui decisões, né, no sentido de erro na base de cálculo. Diferentemente, então, assim, o que houve nesse caso, ele usou a mesma base de cálculo do RPJ para a CSLL, que não era.
Diferentemente, ocorre em relação à ausência de análise de argumento de impossibilidade de aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas depois do término do ano calendário por parte da DRJ. Tendo sido tal situação alegada na impugnação e sendo o órgão julgador omisso quanto a ela, deve a decisão ser reformada, mais especificamente anulada, pois o argumento em questão pode emanar para o resultado do acordo, pode emanar efeitos para o resultado do acordo. Assim, deve o acordo da DRJ ser anulado, de forma que retorne os autos para a primeira instância, para a reavaliação de todos os argumentos apresentados pela contribuinte em sua impugnação. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, com base nas preliminares, dar provimento parcial, de forma a reduzir a base de cálculo da multa isolada CCL para o valor de 877, no lugar de 2 milhões e tanto, e ainda do lado da decisão da RJ, nos termos da decisão acima, remetendo os autos para a primeira instância, onde deverão ser apreciados todos os argumentos apresentados pela ordem impugnante. O que aconteceu, presidente? Deixa eu só fazer um resumo. Ele basicamente alegou 3 coisas. A primeira foi essa do erro na base de cálculo. Ele disse que isso não é caso de nulidade. A segunda foi que multa isolada não pode ser aplicada depois do término do ano, pela estimativa. Multa isolada. E a terceira foi que não pode ser aplicada as duas juntas. A DRJ analisou a primeira, passou rapidamente pela primeira. A primeira acho que ele nem analisou. E a terceira, ele falou, olha, não pode sim ser aplicado em conjunto, mas não analisou o caso da aplicação da multa depois do término do ano. Aí esse foi o entendimento de ser anulado para voltar para julgar. Tá, aí você está analisando já os outros 2 argumentos. Você passou pelo primeiro, o erro de transcrição, você passou esse, e o outro você já está votando no sentido de que não pode ter a multa concomitante, ou você não está analisando isso? Aqui, presidente, até esse momento, por isso que eu fiz a conclusão, o senhor vê ali no meu voto, está em amarelo, e daí eu continuo entrando no mérito, eu não sabia como eu colocar. Nesse primeiro momento, eu só estou analisando o erro e a ausência de análise por falta da DRJ. Aí, se não for aceita isso pelo colegiado, daí eu analiso o mérito em relação à questão. Não, eu acho que tem que ser visto isso, primeiramente, porque se tem esse problema da nulidade da DRJ, eu não posso prosseguir com o julgamento. Tá? Então... Fala, Júnior. Você quis falar que você sumiu aqui, não deu chance de falar. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Me vendo? Bom, não precisa me ver também, não. Não precisa assim como não. Precisa ver. Não faço questão nenhuma de vocês ficarem me vendo, não. Só uma dúvida. Não seja mal agradecido. Não, eu sei que vocês vão ficar aí, né? Bom, primeira dúvida, ô Luciano, você está entendendo que o julgamento só para eu confirmar, que o julgamento da DRJ seria nulo por omissão, não é isso? Isso. Ela tinha 3 argumentos e ela não analisou os 3, né? Não, ela não analisou 2. Ela não analisou um dos 3, certo? Ela não analisou 2, na verdade. Uma ela passou por cima rapidamente e não falou nada, que foi esse erro na base de cálculo. Mas o problema foi o argumento número 2 que eu citei, né? O terceiro ela analisa, que é a multa concomitante, isolada e de ofício. Eu acho que você não... não tenho certeza. Porque o Caio ainda estava na turma. Eu tenho um voto já antigo, que eu entendo que nesse caso não teria nulidade, porque não existe a previsão de embargos de declaração dos argumentos. Até Edeli, na época, discordou, enfim. Depois, se quiser, até te passo, mas nesse caso eu particularmente entendo que não seria nulidade, até por ausência de prejuízo, porque aí você teria que ver qual que é a dimensão do duplo grau. Nesse caso, eu entendo que a gente já poderia analisar, entendeu? Porque eu analiso isso o seguinte: o sistema prevê a possibilidade do contribuinte resolver isso via embargos de declaração? Não prevê.
Mas, de todo modo, partindo do princípio de que não existe nulidade sem prejuízo, tá? Eu entendo que não haveria prejuízo que a gente analisasse isso aqui diretamente na segunda instância, ainda que a primeira instância não tenha analisado, tá? Bom, mas enfim, depois, se você quiser, eu te passo o voto, é só para tentar, eu queria saber se era isso, se era a razão da omissão, e nesse caso específico eu entendo que não tem nulidade. Quero sim. Ainda não votamos isso, estamos conversando. Alguém mais quer se manifestar a respeito? Bom, a proposta do relator inicialmente é essa, né? A Júlia já deu a posição dela aí, ele viu que existem 3 situações, a DRJ passou, sim, passando na primeira, a outra não analisou. Né? A outra analisou. Uma outra questão aqui também, eu até queria ver com você, pelo seguinte, eu acho que, só para ver até, dependendo de como fica aí a deliberação da turma, né? Eu acho que ou bem você anula a decisão da DRJ, porque aí vai para lá e depois vai voltar tudo. Entendeu? Eu não sei se é possível fazer esse dispositivo aí, não sei, até queria ver vocês. Tipo, você dá provimento e ao mesmo tempo anula, porque quando você anula a decisão anterior, volta tudo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, ou bem julga o mérito, ou bem anula a decisão. Entendeu? Por quê? No momento que você anular a decisão da DRJ, ela vai ter que proferir outra. E o processo vai voltar total. Foi uma dúvida que eu tive, Júlia, e por precaução eu resolvi analisar para não ser omisso. Eu preferi, se porventura, errar pelo excesso e não pela omissão. Mas eu concordo, se for para anular, né, eu não teria que anular, porque vai tudo. Né? Ok. Alguém mais? Eu não vejo como anular toda a decisão, porque a decisão não está totalmente fora, ela analisou. Nesse caso, ela não analisou, na verdade, né, esse aspecto, pelo que você relatou, né, Luciano? Então, não é questão nem de anular, é questão de fazer a DRJ examinar o argumento do contribuinte. É isso que ela não fez, pelo que você relatou. Fala, Luciano. Presidente, a minha dúvida também em relação a isso foi o seguinte, por que eu sugeri pela anulação? Porque essa é uma questão prejudicial, ou seja, se ele resolver dizer que não pode aplicar depois do ano, a parte que ele analisou também fica complicada. É por isso que eu falei, olha, você tem que anular, porque se você reconhecer que não pode aplicar a multa depois do final do ano, você não vai analisar também a concomitância. Então, e aí você teria um trânsito em julgado, né? E daí você estaria em conflito consigo mesmo. Por isso que eu falei da nulidade. Alguém mais quer se manifestar aí? Eu fiquei confuso também com a construção que foi feita. Porque, assim, na preliminar, nessa primeira preliminar que o Luciano traz, ele fala sobre a base de cálculo na base, na aplicação. E aí, Luciano, para mim é aquele caso clássico do 59, lá do PAF, que houve um erro de codificação no lançamento da CSL, da multa da CSL. E aí a solução, que me parece mais, processualmente mais racional, é dar o provimento parcial nesse ponto aqui para reduzir, mas não declarar a nulidade na decisão da DRJ. Depois dos outros pontos a gente vai indo em relação aos outros tópicos, a gente pode fazer votações separadas, né? Porque da forma como está, a gente está complicando a coisa aqui, sabe? Posso falar? Claro. Iagro, foi isso que eu fiz. Eu dei provimento parcial e não anulei o auto de infração. Olha, no item 5. Não, no 14 está anulando, está dizendo assim, ó, dá provimento parcial de forma a reduzir a base de cálculo da multa isolada, né, e ainda anulada a decisão da RJ nos termos da decisão remetendo os autos para a primeira instância. Onde deverão ser apreciados todos os argumentos apresentados pela hora impugnante. Eu não anulei o auto de infração, estou anulando a decisão da DRJ. O auto de infração, eu falei, é mero erro, então só muda o valor. Entendeu? Eu só expressei mal. Onde eu falei auto de infração, eu leio assim, decisão de primeira instância. Ah, tá.
Tá? Para mim, na minha forma de ver, deveria essa parte aqui se limitar à redução só. Aplicar o 59 aí. Isso, exato. E aí depois, aqui no mérito, aí é outra história que a gente vai discutir agora, se é cabível, se não é cabível, porque nem foi o caso anterior que a gente acabou de julgar, entendeu? Mas é que tem um caso que é preliminar, da não análise, da ausência de análise. A DRJ ela não analisou um dos argumentos principais do contribuinte. Sim, Luciano, mas acontece que a proposta é dar provimento parcial e vai lá no artigo 59, que é favorável ao contribuinte, essa nulidade pode ser superada, é isso que está dizendo. É o parágrafo 3º do... Isso, parágrafo 3º, e está superado, entendeu? Porque o contribuinte é favorável ao contribuinte, então acho que não há necessidade. Nós podemos superar essa falta de análise da DRJ em razão do 59 aí, tá? É isso que a proposta é essa. Se você concordar, você é o relator, né? É o parágrafo 3º do 59? Isso. Se você quiser ver isso, né? Senão, vamos votar. Até porque o 14, do jeito que ele está contraditório, né? Foi o que eu disse, ou bem anula a decisão... Você dá um provimento e manda de volta para anular. Né? Ou anula ou não. A decisão da proposta, Luciana, é essa. Eu acho que é bastante plausível, até em termos de economia processual, né? O contribuinte não está sendo prejudicado em nada, pelo contrário. E nós continuamos com o julgamento, porque teria que anular e depois anular o que foi anulado. Eu acho. Entendi. Mas a relatoria... Eu mudo, então, presidente, e aplico, então, o 59, parágrafo 3º, a minha nova proposta, né? Aplicar o 59, parágrafo 3º, e aí, efetivamente, julgar, porque vai ser favorável ao contribuinte de qualquer forma, né? Porque tá bom. Então, vai dar empatado. Tá, sua proposta, então, nesse aspecto aí, tá? Continue, então, seu voto. Onde é que você está? Isso, aí a minha proposta, então, é dar provimento parcial de forma a reduzir a base de cálculo da multa isolada CSL para valores de 817.552 no lugar de 2 milhões, porque ele utilizou a mesma base de cálculo de RPJ. Isso está claro no documento. E também anular as multas isoladas, tendo em vista que elas não possam ser aplicadas concomitantemente com a multa de ofício. Ok. Essa é a proposta. Bom, você vai escrever isso aí e depois passar para que eu possa escrever aqui na pauta, certo? Mas eu vou resumir. É um provimento parcial para reduzir parte dos lançamentos em função de tudo isso que nós discutimos até agora. Aqui acho que é unânime. Todos estão de acordo? Unânime. E a segunda parte é o problema da multa aí, que pela nova disposição da legislação fica favorável ao contribuinte. O Evandro faz declaração de voto. Correto, Evandro? O Ciccone, quanto só... Porque o contribuinte alegou a questão da nulidade, vocês estão superando em razão do parágrafo 3º do 59. Foi isso que vocês falaram. Eu não precisaria dele, eu superaria, então eu vou acompanhar pelas conclusões. No primeiro aspecto. O mérito aqui, a gente já absorveu todo esse prejuízo. Não, então ok. Pronto. A nulidade é em cima da base de cálculo da multa isolada. Então, no mérito, o contribuinte está sendo favorecido. Tranquilo. Já entendi. Perfeito. Então, o julgamento encerrado é nada mais, né, Luciano, aí, né? Não. Então, o julgamento encerrado, depois escreve esses dois finais aí, que eu vou transcrever aqui, não tem problema. Tá, para quando o senhor quer isso, presidente? Para... Ontem? Tudo bem, faz para amanhã, dá tempo de eu colocar aqui, né? Não, eu vou fazer agora, eu vou fazer rapidinho. Então. Continuando o item 86 da pauta, relatoria do conselheiro Marco Rogério. Para ficar gravado, Magmatec Engenharia. Marco. Está disponível aí, presidente, só abrir aqui. Abrindo aqui, 86, Magmatec. É multa por atraso. Eu vou direto ao voto aqui, que eu sempre comento já rapidamente.
As matérias que o contribuinte suscita, então, vou lá. Conforme já relatado anteriormente, o presente processo versa sobre autodifração exigindo multa isolada por conta de informações inexatas ou incompletas prestadas em DIMOB. Tá? As alegações do contribuinte no seu recurso versam sobre duas questões. Então, na realidade, assim, as alegações dele são bem genéricas, né? Do eventual extrapolamento do período definido no MPF. Isso aí é uma matéria que a gente já tem, eu, pelo menos, tenho jurisprudência meio consolidada na casa de que o MPF é meramente um instrumento administrativo. Então, não faz. E até tem uma discussão, porque o contribuinte, na realidade, foi lançado no período do MPF, mas as DIMOBs eram de entrega posterior, então, então nem DIMOB. Tá? Então, essas duas matérias aí foram superadas. O contribuinte, a posterior, lá, ele acho até que colocou nos autos um adendo do recurso voluntário requerendo a retroatividade benigna na diminuição da multa em virtude da mudança de legislação. Eu, independente disso, ia apreciar, até porque já está consolidado. Então, já vou para o último item aqui. O contribuinte suscita nos autos, contudo, matéria já reconhecida ordinariamente nos julgamentos, que, no caso, a redução do lançamento da multa cobrada em discussão nos autos com a medida provisória 2158, que foi alterada com a redação da Lei 12766 de 2012. Aí, em matéria de penalidade, legislação, retroage, sem problemas. Nos autos, a demonstração. Aí eu fiz o cálculo aqui, aí recalculei em cima dos novos critérios, tá? O contribuinte adotou lucro presumido, essa informação está nos autos, em outros julgamentos anteriores meus eu mandava para a unidade verificar, porque não tinha essa informação, mas nesse caso está nos autos essa informação, de que nos anos calendários, referente às informações prestadas de DIMOB, ele era presumido. Então, nos casos, as multas sofrerão as seguintes alterações. Assim, eu já vou direto aqui, eu fiz os cálculos por mês, fração de mês, tudo. Assim, o total do auto de fração que foi aplicado em 30 de 12 de 2011, a data da ciência, deve ser reduzido de R$ 321.187,50 para R$ 52.500. Por todo o exposto acima, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para que a multa isolada seja reduzida após considerar as disposições do novo legislatura aí do artigo 57 da MP 2158. Dúvidas? Não, acho que nenhuma, né? Alguém discorda? Então, unânime, dado o provimento parcial para reduzir a imputação para esse valor. Seguindo, tem um processo que é meu, mas eu vou pular enquanto faço as anotações, daqui a pouco eu volto nele. Vou fazer o da Júnior agora, aí tem 88, uns embargos aí, visão habitacional. Júnior. Desculpa, esqueci que estava sem som. Isso aqui foi o seguinte, a situação é a mesma desse processo que o Marco relatou, era um pedido de retroatividade benigna, mas o que aconteceu? Quando a gente foi julgar o mérito, ele discutia a própria aplicação da multa. Quando chegou no recurso voluntário, ele simplesmente fala da questão da retroatividade benigna, e aí ele depois faz a petição mostrando que tinha entrado no parcelamento da 11941. E, em razão disso, eu não conheci do recurso, porque ele estaria no parcelamento. Então, esse foi o resultado. Aí ele fez embargos, porque ele colocou o seguinte: o contribuinte alegou no recurso voluntário resumidamente o seguinte, que concordava no mérito com a decisão e requeria a aplicação da multa mais benéfica, em virtude do disposto do artigo 106, e depois informa que efetuou o recolhimento da multa no bojo do parcelamento da Lei 11.941. Vale dizer, a recorrente, ora embargante, menciona que efetuou o recolhimento da multa lançada nos presentes autos com as reduções previstas na Lei 12.766. E, por esse motivo, a turma concluiu, quando da decisão embargada, que o recurso não deveria ser conhecido, pois a multa aqui discutida já teria sido objeto do parcelamento. Ao apresentar os embargos declaratórios, a recorrente argumentou o seguinte, que ela aderiu
apenas de forma parcial, apenas e tão somente quanto ao valor de 3 mil, valor decorrente da aplicação da Lei 12.766. Claramente consta no recurso voluntário e na sua abertura apenas de forma parcial, eis que somente aderiu quanto ao real valor da multa em tela. Então, basicamente, o que ela falou foi o seguinte: ok, eu aderi, fiz o pagamento da multa, mas da multa já com os efeitos da retroatividade benigna, tá? E aí eu concluo aqui, corretas as alegações do embargante. Isso porque, conforme restou demonstrado, sua adesão ao parcelamento especial da lei, com a prorrogação da Lei 12.973, foi dirigida apenas parte do débito objeto do presente processo. De um valor de 60 mil, foi objeto de parcelamento a quantia de 3 mil, conforme se constata do extrato do processo de folhas 86. A diferença entre o valor inicial do débito e o montante parcelado é exatamente o resultado da aplicação da Lei 12.766, ao caso em análise, segundo o entendimento da contribuinte. Em matéria de penalidade, a legislação tributária adota o princípio da retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, artigo 106, especificamente quanto à retroatividade benigna. Aí eu cito uma decisão da turma mesmo, acho que era a Paula, a relatora, em face do esforço do provimento aos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada com efeitos infringentes no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a retroatividade benigna prevista na Lei 12.766 de 2020. Ô, Júnior, é só para constar isso aí, mas ele mexeu em valores, isso aí tudo? O que aconteceu? O que eu pensei é o seguinte: olha, ela pegou essa multa da DMOB e incluiu isso, só que ela não incluiu o valor que está lançado aqui. O que ela incluiu lá é exatamente, pelo menos pelo que ela diz, e por isso que eu não estou querendo entrar em valores, o efeito da retroatividade benigna. Então, por isso que eu fiz questão de colocar simplesmente que eu estou reconhecendo que aplica-se ao caso a Lei 12.766. Entendeu? Ou seja, que é para resolver a parada aqui. Mas não vou colocar valores, porque aí fica por conta lá da autoridade que concedeu o parcelamento. Ou seja, existia motivo para ela permanecer e ter o julgamento do processo, entendeu? Porque, na verdade, ela não parcelou o valor total. Se ela tivesse parcelado o valor total, de fato, aqui teria perdido Você acha que, como que está no processo, a unidade de origem consegue fazer isso aí tudo certinho? Eu acho que a unidade de origem nem tem que fazer nada. Não sei, Cicone, porque eu não quis entrar nisso. O que eu quis dizer aqui é o seguinte: olha, foi calculado de acordo com com a legislação anterior, teve uma redução, eu me evitei entrar na liquidação da decisão. Alguém tem Eu acho que o cálculo é a aplicação da lei, eu estou indicando a lei, né? alguma dúvida, gente? Se quiserem olhar. Minha preocupação é só a execução do acordo, só isso. Quem embargou foi a contribuinte, não foi? Hein, Júnior? Foi? Quem embargou foi a contribuinte. Foi o contribuinte. Foi. Aí. Evandro, você que sabe tudo dessas coisas lá na agência, lá na delegacia, vai conseguir executar esse acordo aí? Pois não sei. Ai. Eu já acho estranho eles terem admitido o parcelamento já com o valor da redução. Geralmente isso aí pode ser feito administrativamente. Então, eu acho que eles já assumiram quando ele aderiu ao parcelamento com a atividade. Eu fiquei na dúvida também, o Marco, porque eu falei, poxa, a partir do momento em que ele parcelou só o valor dos 3 mil, ele está assumindo que é a aplicação da lei. Mas, por outro lado, esse lançamento de 60 mil está aqui. Tá estranho. Se a gente não der uma decisão sobre ele, esse lançamento permanece.
E aí é que eu acho que é pior. Como é que você vai deixar depois para explicar que, né, como a gente diz aqui, focinho de porco não é tomar? Entendeu? Ou seja, porque bem ou mal tem aqui o lançamento do valor total. Mas quando nós julgamos isso, você reduziu ou não reduziu? Reduziu? Não, eu não conheci, porque eu entendi que estava tudo no parcelamento. Então eu falei, se parcelou, acabou, não tem que julgar. A gente simplesmente não conheceu. Entendeu? Aí embargou e falou, não, eu parcelei sim, mas eu parcelei só o valor já com a retroatividade, aplicando a retroatividade benigna. Né? Deixa eu ver como é que você fechou então aqui. Faz o expôs do provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão apontada para com efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a retroatividade benigna. Tá bom. Disse tudo e não disse nada, tá tudo bem. Deixa assim mesmo. Isso, fiquei em cima do murão aí, total. Perfeito. Julgamento encerrado. Continuando, próximo item é meu. Vou fazer esse aqui, depois eu continuo. Item 87 já está disponibilizado aí. É Sistema de Saúde Vicentina Margarida Nazô, SSVMN. Isso aqui é uma coisa até um pouco chata, mas é a lei. Vamos lá. Recurso voluntário, multa por atraso na entrega de DCTF, primeiro e segundo semestre de 7, 8 e 9. São 6 semestres. A multa, trouxe todas elas a reproduzir e já vou direto para o voto nas folhas 5. A refrega CIG sem saber se procede os lançamentos perpetrados pelo fisco em relação à infração chamada de multa por atraso na entrega de DCTF correspondente aos períodos abaixo. Aí estão os valores, são 6 semestres. Segundo a acusação, os lançamentos surgiram em face de recorrente ter procedido a entrega fora do prazo das DCTF dos mencionados períodos. De seu lado, a recorrente não nega que isso ocorreu, porém alega, basicamente, não estar subordinada à referida obrigação por ser uma entidade isenta. A respeito da DCTF e a sua exigência, diz o decreto 2124, que falamos nele hoje, né? Comentamos rapidamente. De seu turno, regulamentando o citado dispositivo, dispuseram as ienes tais e tais e as que lhe sucederam, que vigeram nos períodos objeto do lançamento a respeito da obrigatoriedade de dispensa do cumprimento da norma legislativa acima, ou seja, a entrega da DCTF. Então, eu coloquei aí as 3 ienes, o que elas obrigam e aquilo que elas dispensam, para mostrar, né, lado a lado. Não vou ler, evidentemente, isso vai ficar no voto, para mostrar o que aconteceu aí com as ienes que regulamentaram esse decreto. Muito bem, então agora eu vou lá na frente, já nas folhas 12. Desnecessário maior aprofundamento para se ver que em nenhum dos dispositivos das 3 ienes consta que entidades, mesmo que se denominem isentas e para atingir tal estágio haveria necessidade de se cumprir diversos requisitos sequer questionados nesse processo, estejam dispensados da entrega de DCTF. Muito ao revés, há a previsão explícita de que tal obrigação acessória atinge também eventuais entidades isentas, conforme se vê no artigo 2º dos 3 atos normativos, que eu reproduzo aí. Os 3 falam a mesma coisa. Caem por terra, portanto, as alegações da recorrente de que estaria desobrigada da entrega de DCTF, de modo que, descumprida a exigência, a aplicação da penalidade era inevitável nos termos do artigo 7 da Lei 10.426, com redação do 19 da Lei 11.051, conforme expressamente constou nas notificações de lançamento. Seguindo, como o inciso 2 do artigo 7 prevê a aplicação de multa à razão de 2% ao mês ou fração, e o mais recente período em atraso atingiu 16 meses, e o mais antigo 47, a penalidade ficou limitada a 20% sobre o montante dos tributos e contribuições informadas à DCTF. Aí eu trago jurisprudência do CARF, inclusive uma relatoria do Pagano aqui da nossa turma em 2001, recente agora. Por fim, apenas a título de adendo, de se destacar que improcede igualmente as alegações da recorrente de que não teriam sido observadas as prescrições da IN 903/2008, isso porque os dispositivos nela inseridos e que tratam da aplicação e cálculo da multa têm a mesma formatação da lei. Aliás, como não poderia deixar de ser, eu trago, ele disse que não era igual, está aí, exatamente igual. Desse modo, irretocável o trabalho fiscal, mantendo, pois, mantido por seus próprios fundamentos, de modo que nega o provimento do recurso voluntário e mantém os lançamentos. Eu vou. Aqui é o seguinte, que eu ia falar aqui, é um pouco chato. Isso aqui eu vi toda a documentação desse processo. É uma sociedade inclusive de católica, de freiras, etc.
que faz um trabalho, assim, pelo menos documentalmente, né? Um trabalho de muito auxílio de crianças carentes, atendimento, né? E foi penalizado nesse valor que está aí, né? E não tem jeito. Eu acho que aqui foi realmente um erro de quem assessorava, né? Não sei, escritório de contabilidade, não sei quem foi. E a entidade que, no fundo, está substituindo até a própria entidade governamental que deveria cuidar dessas crianças, né? E ainda assim tem uma penalização de suporte, mas a mim não cabe discutir isso. A lei está aí e tem que ser aplicada. Então, negado o provimento. Unânime. Seguindo. Item 90 é o meu, vou pular, até que eu faça as anotações aqui. E vou agora ao item 95. Luciano, é seu. Item 95. Desculpa, eu não anotei aqui o item 89 do Iágaro. Só para eu pôr aqui. 89? Para negar provimento, por O Iágaro foi. Ok, obrigada. Era só passar. Já foi do Iágaro. O Iágaro só tem um 97 agora. Agora eu vou para o item que eu falei agora, o item... 95. 95, tá aí, Luciano, Datamec. Isso. Deixa eu só lembrar aqui, presidente. Tá. Vamos lá. É um recurso voluntário, em virtude da decisão da RJ de improcedência. O objeto é compensação de saldo negativo de RPJ não homologado. É aquele caso de estimativas, né, compensadas. Mas vamos lá. Manifestação de inconformidade. Recorrente possui créditos suficientes para a compensação. A divergência de valores se dá em virtude de retenções... retenção na fonte, desculpa. Retenção na fonte de IR efetuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Especificamente em relação às notas fiscais indicadas, todas emitidas em 26 de novembro de 2010, mas que os pagamentos foram efetuados em final de dezembro de 2010 e as respectivas retenções recolhidas em janeiro de 2011, conforme quadro apresentado. A DRJ julgou pela improcedência, alegando que no dia da entrega o contribuinte estava... esse aqui está errado. Foi pela improcedência no sentido de que não houve comprovação, porque deveria ter apresentado as questões relacionadas, a documentação relacionada à retenção da fonte, né? Aí, no recurso voluntário, basicamente, o contribuinte alega que possui efetivamente os créditos do valor pleiteado. A não homologação teria como fundamento o fato da requerente não trazer aos autos comprovante de que sofreu retenção, alega o princípio da verdade material, trazendo as provas, a comprovação do crédito, com base na análise de documentos contábeis e fiscais. O equívoco estaria na retenção efetuadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente em relação às notas fiscais do Serviço Eletrônico número 41, 42, 43, ele cita todos, né? E repete aquela situação. Tá? Em virtude da retenção ter sido feita apenas em janeiro, no ano seguinte, é que não aparece como crédito no sistema da Receita. Com base no artigo 9º da Instrução Normativa, a recorrente teria direito a usar no ano calendário 2011 a jurisprudência ao favor, né, e é isso aí. Eu vou agora para a tempestividade. Não sei se ficou claro do que se trata, presidente. É a questão de discussão sobre o imposto de renda retido na fonte, Ministério do Trabalho. Já julgamos casos. Isso. Ele é tempestivo, o recurso, e também atende os requisitos de admissibilidade e, portanto, passo a apreciar. Comprovação do crédito. Esse item 4, parágrafo 11. Conclui-se na análise dos autos que o ponto central da discussão está na comprovação da existência do crédito. Exceto que a DRJ entendeu não haver a prova, uma vez que não foram juntados os comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora. Bem como no sistema não constatou na DIRF, na DIRF, apresentada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, MTR, referidas retenções, que seriam as que geraram a divergência no valor do crédito e, consequentemente, a não homologação. Quanto à forma de comprovação,
A súmula CARF número 143 dispõe que a prova do imposto de renda retido na fonte, deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido, não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Nesse sentido, não cabe exigir que a contribuinte demonstre seu potencial direito única e exclusivamente por meio dos comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora, podendo a comprovação ser feita de outras formas. No presente caso, houve apresentação de notas fiscais correspondentes ao valor não homologado, de R$ 170.885,92. Tais notas, constantes às folhas 88 e 93, apresentam como tomador o Ministério do Trabalho e Emprego, como prestador do serviço a recorrente. Apresentam ainda o respectivo valor, os respectivos valores que foram retidos da fonte e que somados representam o valor em discussão nesse processo. O que é o 97 mil, só vou ler as primeiras partes. 97 mil, 4 mil, 60 mil, 6 mil, 354 reais, mil, que totaliza 170.885,92. Todas essas notas foram emitidas no final de novembro de 2010. Além disso, a recorrente apresenta a relação de notas emitidas perante o MTE, o qual demonstra o dia que foram feitas as retenções, folha 95. E tudo isso, observa-se que a documentação apresentada corrobora com as alegações da recorrente, entendendo-se que tal comprovação e argumentos correspondem à verossimilhança dos fatos ocorridos, motivo pelo qual deve ser reconhecido o crédito pleiteado. Diante disso, voto por conhecer o recurso para, no mérito, dar-lhe provimento de forma a reconhecer o direito creditório pleiteado em favor do recorrente no valor de R$ 170.885,92. Palavra aberta para quem quiser se manifestar. Proposta do conselheiro, do relator, é dar provimento reconhecendo o direito creditório. Todos de acordo? Olha, presidente, a DRJ acho que se esmerou demais na questão formal, né, por isso que surgiu a súmula aqui, mas está tudo demonstrado. O oferecimento à tributação do valor das notas, mas eu vi aqui que tem um valor montante de receita da empresa muito superior, né, então eu até vou superar isso aí também, essa discussão. Ou seja, dentro desse valor, presumivelmente, estaria esse aí, tratado aqui. Tá certo. Aparentemente, fatura centenas de milhões aí pelas fichas do IPJ que tem nos autos, e as notas são de 2 milhões e tal, então sim, não tem sentido imaginar. Deve fazer. Alguém mais quer se manifestar? Bom, então, de acordo com o conselheiro, dado o provimento, vou colocar o valor aqui para não ter dúvida. Esse valor é integral, Luciano? Sim, presidente, é integral. Então, o provimento aqui é integral, né? 170.885. Julgamento encerrado. Continuando, vamos ao item 97. Iágaro. Relatoria do conselheiro Iágaro, contribuinte, para ficar registrado na gravação. Inco Engenharia Limitada. Microfone, Iágaro. Vamos lá. Sobre resultados diferidos, né, e arbitramento. Recurso voluntário contra a decisão da DRJ-BH, que julgou procedente a impugnação do auto de infração sobre RPJ e CSL, no valor de 911 mil. A fundamentação da autuação se deu com base no artigo 520 do então Regulamento do Imposto de Renda, RI 99, e artigo 2º da Lei 7689 de 88, inciso 2 da Lei 9.496 e artigo 37 da 10.637, e decorreu da não adição da parcela do lucro diferido, decorrente dos serviços de empreitada prestados a instituições públicas com base em contratos de longo prazo, por ocasião da mudança do regime de tributação do lucro real para o presumido. Em impugnação, o sujeito passivo arguiu o lançamento restringiu a análise contábil a apenas 2 contratos e omite o fato de que haviam outros contratos com resultados diferidos que foram tributados no ano calendário 2007.
que a fiscalização agiu de má fé, sendo nulo o lançamento por ofender o princípio da legalidade em desacordo com os fatos contábeis. Defendeu que todas as parcelas diferidas foram lançadas em janeiro nos livros Diário e Razão de 2007, que somente poderia levar ao lançamento, haver lançamento na hipótese do artigo 273 do Rio 99 e na observância do regime de competência. Defendeu que o fisco deve analisar todos os contratos, apropriação de receita e despesas do período. A TRJ negou o provimento, a impugnação, afastando as preliminares de nulidade e, quanto ao mérito, manter o lançamento em razão de não oferecimento do primeiro trimestre de 2007 dos resultados diferidos até o ano calendário 2006, quando efetuou a opção pelo lucro presumido. Ressalvou ainda a decisão recorrida, foi destacando isso que é importante mais na frente, que não obstante a não escrituração das parcelas diferidas na parte B, do livro de apuração do lucro real, a fiscalização logrou apurar os resultados diferidos de 2 contratos, e que tais resultados estão suportados por informações prestadas pelo sujeito passivo e lançamentos no livro razão. Por sua vez, afastou a argumentação de postergação do imposto, posto que genéricas e desacompanhadas de qualquer elemento probatório. Segue aqui a emenda da decisão. Em recurso voluntário, a recorrente cinge sua discordância com a decisão da primeira instância em 3 pontos. O primeiro, de que a mesma não observou o prazo de 30 dias para ser proferida, conforme o artigo 27 do Decreto 7235, que regula o PAF. O segundo é que não houve a escrituração do LALUR, se não houve a escrituração do LALUR, deveria ser aplicada a penalidade específica por descumprimento de obrigação acessória, uma vez inexistente, a desconsiderar como regular sua escrita contábil. Que ao desacreditar a escrituração contábil e a consequência seria o arbitramento do lucro, artigo 530 RIR 99. Logo, pugna pela nulidade do lançamento da decisão de primeira instância, esta última por ausência de fundamentação legal, que não menciona o preceito do RIR e autoriza o arbitramento. O terceiro argumento é de que os resultados diferidos foram escriturados em janeiro de 2007 e oferecidos à tributação com os demais resultados, requer ao final a declaração de nulidade e revogação da decisão. Bom, o recurso ele é tempestivo, né, e preenche os demais requisitos deve ser conhecido. A preliminar de nulidade. Parágrafo 8, J. A recorrente alega a nulidade da decisão de primeira instância, que não observou o prazo de 30 dias para ser proferida conforme o artigo 27 do PAC. Sustenta sua posição de que a transcrição da redação original, sua posição com a transcrição da redação original do artigo 27 do PAC, vigente até 17 de novembro de 97, quando foi editada a medida provisória 1602 de 97, posteriormente convertida na Lei 9.532, também de 97. Ocorre que a regra processual vigente por ocasião da apresentação da impugnação em 14 de abril de 2011 era outra. O artigo 27 do PAC, com a redação da 9.532, passou a ter vigência a partir de 1º de janeiro de 98, conforme o artigo 81.2 dessa lei, e possui a seguinte redação. Né? Então, ele fala ele suprimiu esse prazo de 30 dias e que os prazos serão objeto de priorização por ato do secretário da Receita Federal. 12. Verifica-se, pois, que o novo disciplinamento trouxe novas regras de priorização de julgamento dos processos, sobretudo porque o prazo previsto na redação original do artigo 27 do PAC se mostrou flagrantemente impróprio, como têm sido as demais disposições normativas que estabelecem celeridade e razoável duração do processo administrativo judicial, como, por exemplo, o inciso 78, acrescido ao artigo 5º da Constituição Federal para a emenda constitucional número 45 de 2004. Ou seja, o legislador infraconstitucional concluiu pela necessidade de ajuste daquele dispositivo legal, pois sem que as causas que aumentam os litígios e novas formas de resolução sejam implementadas, inexistem condições materiais para que todo o estoque de processos que ingressam nas DRJs sejam julgados em 30 dias. Dessa forma, em razão de a decisão de primeira instância ter sido proferida em conformidade com a regra processual vigente à época da formalização da impugnação, e não ter violado a regra do artigo 5.9 do PAC, denega-se o pedido para declarar sua nulidade. Quanto ao mérito, necessidade de arbitramento do lucro na ausência de escrituração do LALUR. Alega recorrente que a fiscalização constatou que não houve a escrituração do LALUR e, por sua razão, a consequência legal seria a aplicação de penalidade específica para o descumprimento de obrigação acessória. Uma vez inexistente essa multa, é de se considerar como regular sua escrita contábil. Além disso,
ao desacreditar a escrituração contábil, deveria o fisco ter apurado o lucro mediante arbitramento na forma do 530. Logo, pugna pela nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância. Né? Equivoca-se a recorrente. Aplica-se a regra constante no artigo 531 do então RIR 99, se aplica o ano calendário em que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real, portanto, obrigada à escrituração do valor, não mantiver a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação federal fiscal. A ausência de escrituração na parte B do LALUR, destinada a controlar os resultados diferidos, não tributados no período a que se refere ao ano calendário 2006, ao passo que o lançamento dos resultados diferidos em anos calendários anteriores, em decorrência da mudança do regime de tributação do lucro real para o lucro presumido, se refere ao ano calendário 2007, especificamente ao primeiro trimestre. Como referido, o contribuinte no ano calendário 2007 era optante pelo lucro presumido, que, por decorrência lógica, torna prescindível a escrituração do valor. Logo, como se trata de procedimento de fiscalização com o objetivo de verificar o correto cumprimento da legislação tributária, nesse período não há de se falar em descumprimento de obrigação acessória à escrituração do valor, e tampouco da necessidade de arbitramento do lucro. Registre-se ainda que tais resultados, receitas e despesas no valor de 6.300.000, foram apurados com base em elementos probatórios fornecidos pela recorrente e validados pela autoridade lançadora, conforme o detalhamento constante na decisão recorrida e documentos constantes no processo, cita-se as folhas, que resultam no lucro não oferecido à tributação no primeiro trimestre de 2007 no valor de R$1.200.000, que corresponde aos 2 contratos objetos de análise da auditoria. Correto, portanto, o lançamento na modalidade do lucro presumido, com a adição dos resultados diferidos nos períodos anteriores, a partir da análise dos contratos de empreitada prestados a órgãos públicos. E aqui o ponto mais importante que esclarece para o contribuinte, que eu acho que ele fez a confusão. Os resultados diferidos foram oferecidos à tributação espontaneamente, alega o contribuinte. Sobre esse ponto, a recorrente informa que os resultados diferidos, objeto do lançamento de ofício, foram escriturados em janeiro de 2007 e oferecidos à tributação com os demais resultados do período. Em sua peça impugnatória, a recorrente, sobre esse ponto, afirma o seguinte: fica, portanto, demonstrado e comprovado que, ao diferir as receitas e despesas do exercício de 2006 no LALUR, quando mantinha a apuração pelo lucro real, ao optar pelo lucro presumido de 2007, o contribuinte manteve de forma regular sua contabilidade, onde se encontram lançados na conformidade dos princípios e normas contábeis, tanto que não foi apurada nenhuma infração por irregularidade a essa obrigação acessória durante todo o exercício de 2007. E ressaltamos, mais uma vez, que no mês de janeiro de 2007 foram registrados todos os saldos diferidos no exercício anterior, de modo que não houve omissão alguma ao lançamento menor nos valores que foram pagos pelo sistema de lucro presumido. Equivoca-se a recorrente ao confundir o comando legal contido no artigo 520 do então RIR 99, cuja base legal é o artigo 54.430, que determina que a pessoa jurídica, anteriormente tributada pelo lucro real, deverá adicionar à base de cálculo do imposto correspondente ao primeiro período de apuração, no que houver optado pela tributação, com base no lucro presumido, os saldos dos valores cuja tributação havia diferido, com o simples registro contábil desses valores em sua escrita contábil. Então, em outras palavras, o contribuinte acha que, mantendo os registros, o resultado diferido no razão, ele estaria cumprindo o comando legal de oferecer a tributação. Como bem observado na referida decisão, na recorrida decisão, a transferência dos saldos de receita e despesa diferidos na contabilidade em nada se confunde com o comando legal que determina a tributação desses resultados. Veja sobre. Então, só um minutinho que eu tranco aqui. Eu vou ler o presente, que são bem curtos. Na apuração da RPJ e SSL, devidos pelo lucro presumido no primeiro trimestre, o fisco apurou somente que foram computadas as receitas do próprio trimestre. O impugnante não contesta esta assertiva. Dessa feita, a adição dos lucros diferidos à base de cálculo do imposto presumido no primeiro trimestre é uma determinação legal que, descumprida pelo contribuinte, sujeito ao lançamento de ofício. No item 26 da decisão recorrida, o impugnante teste considerações de forma genérica acerca da postergação do imposto devido, em função da inobservância do regime de competência.
traz ao processo diversos positivos legais afetos à apuração do lucro real. Não apresenta qualquer comprovação ou mesmo identificação do pretenso imposto postergado. Dessa feita, as alegações apresentadas a esse título são vazias e não podem ser sanadas. Diante do exposto, voto no sentido, então, de negar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo Conselho Parceiro. É como voto. Alguma dúvida? Querem se manifestar? Presumo que estejam todos de acordo. Então, unanimidade, negado o provimento, julgamento encerrado. O item 90 da minha relatoria, o processo já está disponibilizado, depois eu dou um intervalo de 5 minutos apenas para encerrar. Item 90 é um recurso de ofício. E o contribuinte interessado é Yoship Maxion. O processo já está disponibilizado. Já vou direto a ele. Esse processo retorna a julgamento depois de cumprido o prazo de sobrestamento que foi determinado pela resolução de 18 de outubro de 2017 dessa turma. Estavam presentes nesse caso aqui, além da minha presença, que era o relator na época, os conselheiros Pagano e o Evandro. O Marco parece que teve um problema de saúde naquele mês, não compareceu, não participou das reuniões. E os demais colegas os contribuintes eram outros, e a presidência era Leonardo Luiz Pagano. E na época ainda não havia muita definição a respeito desse assunto, então eu resolvi sobrestar esse julgamento, e a turma acompanhou, até que fosse decidido um assunto que tinha vinculação em outros processos desse contribuinte. Aí eu reproduzi a resolução, né, logicamente não vou ler isso aqui, fica registrado, aí depois lá na frente eu trago o voto que converti em diligência, está aí na frente, nas folhas 12, o voto que fiz pela resolução, né, propondo o sobrestamento, e agora vou ao voto nesse instante. Então, estou nas folhas 14. Como visto na narrativa dos fatos, trata-se de analisar recurso de ofício manejado pela presidência da 5ª turma da DRJ de São Paulo, pelo fato de haver exoneração do crédito tributário acima do limite de alçada na época, de 8 milhões o valor. Não comprovação de imposto na fonte, conforme o relatório. Aí digo eu lá, o lançamento que foi motivado de acordo com o relatório do procedimento fiscal, o RPF, pelo fato de a contribuinte ter declarado na linha 18, ficha 12A da DIPJ de 2012, calendário 11, aspas, pagamento total de estimativos mensais do montante de 46 milhões. Todavia, diz ainda o relatório, conforme planilha estimativas anexo 1, pode-se notar que foram utilizados pagamentos no valor de 38 milhões e compensações no valor de 8 milhões para quitar as estimativas mensais declaradas. Entretanto, as compensações das estimativas de junho, no valor de 2.669, e agosto, 5.337, não puderam ser ratificadas, pois estão na situação devedora em julgamento ou manifestação de conformidade. Observe-se que os documentos com origem dos créditos de quitação desses montantes não possuem valores deferidos conforme o processo fiscal número tal e que foram novamente averiguados e acostados ao processo fiscal número tal. Assim, em conformidade com o disciplinado no CPN, tais compensações não são consideradas líquidas e certas. Isso está lá no relatório do fiscal. Consequentemente, palavras minhas, de acordo com a visão fiscal, dado que uma parcela da dedução com estimativos mensais pagas em 2011, a valor de 8.007, não pôde ser atestada, não sendo líquida e certa, devido a tais compensações, se encontrar ainda em fase de julgamento, a fiscalização efetua a glosa de 8.006. E aí ele explica porque tem essa diferençazinha entre 8.007 e 8.006, que não é relevante agora. Apreciando a lide, a turma de julgamento de primeiro grau entendeu por dar provimento à impugnação e afastou a imposição, ou seja, o recurso que é de ofício, sustentando sua posição na seguinte forma. Diz aí, a DRJ diz o que ela entendeu. Muito bem. Em síntese, escrevo eu, a DRJ cancelou o lançamento por entender que no caso do mês de junho havia PERT-COMP e não sendo compensação homologada, o montante 2.669 já estaria passivo de cobrança pela Fazenda. Além disso, o mesmo valor foi declarado em DCTF, ou seja, já estaria constituído o crédito tributário. Quanto ao mês de agosto, 5.337, mesmo a compensação tendo sido considerada não declarada e por isso não seria confissão de dívida, ainda assim, referido encargo foi declarado em DCTF, sendo desnecessário o lançamento como foi feito, como efetuado. Quando da apreciação deste
processo em 2017, essa turma, por unanimidade, acolhendo proposta desse relator, entendeu por medida de prudência, acolhendo manifestação do fisco, eu trago aí, e também da recorrente, que eu também trago aí, sobrestar seu julgamento até que cumpridos os trâmites procedimentais dos demais processos a saber, esses dois processos. Por sua vez, referidos processos ainda se vinculavam a outros processos, que eu também reproduzi aí. Agora, tendo sido decididos os embates nos referidos processos, já é possível voltar ao presente processo administrativo e cuidar de apreciar o lançamento de ofício que nele consta. Pois bem, analisando os autos e pesquisando no e-processo, foi possível chegar a essa seguinte posição acerca dos PAs, que está errado, acerca dos processos administrativos acima elencados. Em relação ao processo final 2012-91, em relação a esse processo aí, consta o seguinte despacho juntado nesse processo aqui. Tendo em vista que o interessado foi cientificado do acordo tal e não apresentou recurso, o processo foi encerrado. A cobrança do crédito foi transferida para outro processo, ou seja, preclusão processual. Compulsando no e-processo o processo final 2012-15, que está citado nesse quadrinho de cima aí, para o qual os débitos seriam ser transferidos, tem-se a seguinte informação, folhas 228, 230 do processo. Está aí. Resumindo, o valor relativo ao mês de junho, 2.669.000, como bem apontado pela decisão recorrida, passou a ser cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, em razão da compensação não ter sido homologada e o PEDCOMP ser confissão de dívida. Além disso, a decisão prolatada no PA final 2012-91, que cuidava do assunto, sequer foi objeto de interposição de recurso voluntário ao CARF, preclusão, e acresça-se o débito estava declarado no IDCTF. Desse modo, impossível se manter o lançamento nessa parte, pois haveria duplicidade de lançamento e cobrança. É exatamente o problema do parecer normativo. Aqui está bem caracterizado. Assim, em relação ao mês de junho, o valor de 2.669, há que se negar provimento ao recurso de ofício e manter a decisão atual. Seguindo o processo, outro processo, final 2011-94. Nesse tópico, consta o seguinte no referido processo com cópia juntada neste aqui. Aí o hospital tal vem apresentar desistência da discussão judicial ou administrativa, ela renunciou e aderiu ao PERT, aquele parcelamento. Desse modo, nos termos do artigo 78, anexo 2, o contribuinte desistiu e a demanda perdeu objeto, posto que ao aderir ao parcelamento, a recorrente reconheceu o débito de 5.337.000, a ela é imputado. Demais disso, não se deve esquecer, como bem aduzido pela decisão do primeiro piso, que, quanto à estimativa de agosto, essa foi considerada não declarada, portanto, a declaração de compensação objeto do processo 2011-94 não pode ser considerada confissão de dívida. No entanto, palavras da RJ, estava declarada, confessada em DCTF, em anexo, e já pode e deve ser objeto de cobrança, palavras da DRJ. Assim, em relação ao segundo tópico, o recurso de ofício igualmente deve ser negado, mantendo-se a decisão recorrida. Pelo exposto, encaminho ao voto de negar provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão recorrida e cancelando os lançamentos no valor de 8.000.006. É o voto. Aqui ficou bem claro o parecer normativo, né? Bem claro, é assim, funciona realmente assim. Está lá, declarou, fez o pé de compra, comissão de dívida, a PFN já entrou com execução, o outro processo estava em DCTF, depois o contribuinte, inclusive, aderiu ao PERT. Então, parece, Marco e Evandro, que nós temos um pouco de resistência em relação a isso. E nesse aspecto, o parecer normativo lá tem, sim, parecer normativo, não é uma solução de consulta, tem bastante substância, porque senão estaria sendo cobrado em duplicidade mesmo. Ok? Alguma dúvida, Marco? O senhor, quando olha assim de soslaio, eu fico imaginando que vem alguma coisa. Na verdade, que é um recurso de ofício, né? Não, mas está sendo cobrado, que não tem jeito, é exatamente o que o parecer fala. A gente discute tanto o parecer, mas está exatamente a aplicação do parecer aí, ó. Está declarado, não homologou a compensação, vou executar o PEDCOMP. Tem sentido. Me convence cada dia mais. Cada dia mais me convence. E agora, Marco? Cada dia mais me convence do parecer. É negado o provimento, tá? Todos de acordo? Vou dar um intervalo de 5 minutos e voltamos com 3 processos para encerrar e nos despedirmos da nossa colega e conselheira de tanto tempo, a conselheira Paula, que vai partir para novos embates muito maiores. Só quero avisar a Paula que eu... Quem tem saído tem que oferecer um bolo, e o meu bolo não chegou ainda aqui em casa, viu, Paula? Achei que